Kabbalah, que em hebraico significa recebimento, é uma tradição espiritual que remonta aos tempos mais antigos da humanidade. Ela busca desvendar os mistérios do universo, da criação e da conexão entre o ser humano e o divino. Ao longo dos séculos, a Kabbalah permaneceu como um dos caminhos místicos mais profundos, oferecendo uma visão única sobre a vida e o funcionamento do cosmos. Ela é, essencialmente, a parte mística e esotérica do judaísmo, mas seu alcance vai além de uma tradição religiosa, oferecendo sabedoria para a humanidade como um todo. Mas o que é, de fato, a Kabbalah? Para muitos, a Kabbalah é cercada de mistérios, e, em alguns casos, até mal entendidos. É vista por alguns como uma prática mística, por outros, como uma filosofia oculta. Contudo, no coração da Kabbalah está o desejo de compreender as leis espirituais que governam a criação e de transformar a própria alma, para que o ser humano possa se alinhar com as forças divinas e cumprir seu propósito no mundo. Ao contrário do que muitos imaginam, a Kabbalah não é uma religião separada do judaísmo, nem uma prática isolada que lida com magia ou forças ocultas. Na verdade, a Kabbalah é a alma do judaísmo, a dimensão mais profunda da tradição, que vai além dos rituais e da observância legalista, mergulhando nos mistérios espirituais que sustentam o universo. No entanto, devido à sua profundidade, por muitos séculos a Kabbalah foi mantida em segredo, acessível apenas aos sábios e místicos que dedicavam suas vidas ao estudo e à elevação espiritual. A tradição cabalística ensina que, para acessar as verdades mais profundas da existência, é necessário estar espiritualmente preparado. Por essa razão, os ensinamentos cabalísticos não eram amplamente disseminados. A sabedoria mística só era passada de boca a ouvido, de mestres a discípulos, em um ciclo contínuo de aprendizado e revelação. Mas por que tanto segredo? A resposta está na própria natureza dos ensinamentos da Kabbalah. A Kabbalah lida com energias espirituais poderosas e com realidades muito além do mundo físico. Ela oferece um entendimento sobre os mecanismos espirituais que regem o universo, e tal conhecimento, nas mãos erradas, poderia ser mal utilizado ou mal compreendido, levando a distorções e até a perigos espirituais. Somente aqueles que se purificavam, tanto em corpo quanto em mente, eram considerados aptos a receber essa sabedoria. A prática da Kabbalah exige dedicação, uma vida voltada à santidade e a busca constante por alinhar-se à vontade divina. A origem e o propósito da Kabbalah. Para entender a origem da Kabbalah, precisamos voltar ao início da humanidade. Segundo a tradição cabalística, a Kabbalah foi dada ao primeiro homem Adão após sua expulsão do Jardim do Éden. Ao sair do paraíso, Adão recebeu uma porção de sabedoria espiritual que lhe permitiu compreender as forças que regem o mundo físico e espiritual. Essa sabedoria foi transmitida de geração em geração, chegando a grandes figuras como Enoque, Noé e Abraão. Abraão, o patriarca do povo judeu, é considerado o primeiro grande cabalista, pois ele não apenas recebeu esse conhecimento, mas o registrou em um dos primeiros textos místicos da humanidade, o Sefer Yetzirah, o livro da formação. Esse livro explica como Deus criou o universo através das 22 letras do alfabeto hebraico, combinadas com os 10 números primordiais, conhecidos como Sefirot. A criação, segundo o Sefer Yetzirah, não foi um ato arbitrário, mas um processo profundamente calculado e organizado, onde cada letra e número representava uma força espiritual específica. O propósito da Kabbalah, desde o início, sempre foi ajudar a humanidade a se reconectar com as forças divinas. Na visão cabalística, o mundo físico não é o único plano de existência. Existe uma realidade espiritual muito mais vasta e poderosa que sustenta o mundo material. Nosso trabalho, como seres humanos, é elevar nossa consciência e nos reconectar com essa realidade espiritual. A Kabbalah oferece as ferramentas para realizar essa reconexão, através de ensinamentos, meditações e práticas espirituais que nos ajudam a purificar nossa alma e a entender o propósito da nossa vida. Essa reconexão é frequentemente descrita como um retorno ao Ein Sof, o infinito, que é a fonte de toda a criação. O Ein Sof é a luz divina que permeia tudo o que existe, e o estudo da Kabbalah nos ensina como atrair essa luz para nossas vidas, iluminando nosso caminho e nos ajudando a superar os desafios que enfrentamos no mundo físico. A árvore da vida e a Sefirot. Um dos conceitos mais centrais e importantes na Kabbalah é a árvore da vida, que é um diagrama composto por 10 esferas chamadas Sefirot. Essas Sefirot representam diferentes emanações de Deus e diferentes aspectos da criação.
Cada uma delas corresponde a uma qualidade divina, como a sabedoria, o entendimento, a misericórdia, a força e a beleza. As Sefirot estão organizadas em três colunas: a coluna da misericórdia, a coluna do rigor e a coluna do equilíbrio. Juntas, elas formam o mapa da criação, mostrando como a luz divina flui do Ein Sof, o infinito divino, até o mundo físico. Através desse diagrama, podemos entender como o universo é estruturado e como as energias espirituais se manifestam em diferentes níveis da existência. Cada uma das Sefirot está conectada às outras por meio de canais de energia, formando um sistema interligado que reflete tanto a estrutura do universo quanto a estrutura da alma humana. A Kabbalah ensina que a alma do ser humano também é composta por essas 10 Sefirot, e que o nosso trabalho espiritual é harmonizar e equilibrar essas forças dentro de nós mesmos. Textos sagrados da Kabbalah. Além do Sefer Yetzirah, outro texto fundamental da Kabbalah é o Zohar, o Livro do Esplendor. O Zohar é um dos textos mais importantes da mística judaica, e sua autoria é atribuída ao rabino Shimon Bar Yochai, um dos maiores sábios da história do judaísmo. O Zohar contém comentários místicos sobre a Torá e revela os segredos ocultos por trás das palavras da Bíblia hebraica. O Zohar não é apenas um livro de interpretações esotéricas. Ele é um guia para a alma, ajudando-nos a navegar pelas complexidades do universo e a entender o papel que desempenhamos na criação. Cada versículo da Torá é interpretado no Zohar sob uma perspectiva espiritual, mostrando como as histórias e leis bíblicas refletem verdades profundas sobre a alma humana e o cosmos. Além do Zohar e do Sefer Yetzirah, há também o Sefer Habahir, o Livro da Claridade. Este é um dos textos mais antigos da Kabbalah e aborda a natureza da luz divina e a criação do universo. O Bahir discute as várias maneiras pelas quais Deus interage com o mundo e como podemos nos alinhar com a vontade divina para alcançar a iluminação espiritual. No século XVI, a Kabbalah passou por um renascimento significativo com os ensinamentos do rabino Isaac Luria, também conhecido como o Ari. Ele trouxe uma nova perspectiva sobre a Kabbalah, explicando em detalhes o processo de criação e a reparação espiritual necessária para o ser humano se reconectar com Deus. A Kabbalah Luriânica, como ficou conhecida, é uma das formas mais estudadas de Kabbalah até hoje. O rabino Isaac Luria introduziu o conceito da quebra dos vasos, um evento que teria ocorrido no início da criação, quando os recipientes que continham a luz divina se quebraram, espalhando faíscas de luz pelo mundo material. Nosso trabalho espiritual, segundo Luria, é reunir essas faíscas de luz através das boas ações e das intenções corretas, ajudando a reparar o mundo. Um processo conhecido como Tikkun Olam. Após o renascimento da Kabbalah no século XVI, com os ensinamentos de Isaac Luria, ou Ari, a tradição cabalística ganhou ainda mais força, especialmente no que diz respeito à sua aplicação prática. A Kabbalah Luriânica trouxe uma nova perspectiva sobre como o ser humano pode participar ativamente no processo de reparação espiritual do mundo, e muitos dos conceitos que ele introduziu ainda são profundamente estudados hoje. Uma das ideias centrais na Kabbalah Luriânica é o conceito de Tzimtzum. Segundo Luria, antes da criação, tudo era preenchido pela luz infinita de Deus, conhecida como Ein Sof. Para que o universo pudesse existir, Deus teve que contrair ou recolher essa luz, criando um espaço vazio onde a criação pudesse ocorrer. Esse processo de contração é chamado de Tzimtzum. No entanto, mesmo após essa contração, a luz divina ainda permanece, mas de forma oculta. Parte do trabalho espiritual do ser humano é revelar essa luz oculta, trazendo-a de volta para o mundo através de nossas ações e meditações. Após o Tzimtzum, os ensinamentos cabalísticos descrevem que houve a emanação das Sefirot, como já mencionamos, os canais pelos quais a luz divina flui e se manifesta no mundo. No entanto, durante esse processo de emanação, ocorreu a quebra dos vasos. Esse evento cósmico é visto como a origem de todo o sofrimento e desequilíbrio no mundo. Quando os vasos que continham a luz divina se quebraram, faíscas de luz foram dispersas por toda a criação, caindo nos mundos inferiores. O conceito de Tikkun Olam, ou reparação do mundo, é a missão de todos os seres humanos: reunir essas faíscas de luz através de boas ações, pensamentos puros e elevação espiritual. Na prática, a Kabbalah oferece várias ferramentas para realizar essa tarefa de reparação.
Entre elas estão as meditações cabalísticas, o estudo profundo dos textos sagrados e a observância dos mandamentos divinos com Kavaná, ou seja, com a intenção correta. O conceito de Kavaná é fundamental na Kabbalah. Mais do que simplesmente realizar uma ação, é a intenção por trás dessa ação que determina seu impacto espiritual. Um simples ato, quando feito com a intenção de atrair luz para o mundo, pode ter um efeito poderoso tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Práticas espirituais na Kabbalah. As práticas espirituais na Kabbalah são diversas e focadas principalmente em elevar a consciência e conectar o ser humano com as realidades espirituais superiores. Uma das práticas mais conhecidas é a meditação cabalística, que envolve a concentração nas letras hebraicas e nas combinações de palavras sagradas. Acredita-se que as letras hebraicas não são meramente símbolos linguísticos, mas entidades espirituais vivas, que contêm uma força divina em si mesmas. Cada letra tem um valor numérico e uma energia específica. Quando recitadas com Kavaná, essas letras podem abrir portais espirituais e trazer luz para o praticante. Na Kabbalah, as meditações também podem ser feitas utilizando os nomes divinos. Um dos exemplos mais conhecidos é o uso dos 72 nomes de Deus, que são combinações de 3 letras derivadas de passagens da Torá. Cada um desses nomes possui uma função específica, como proteção, cura, orientação espiritual e assim por diante. Essas combinações de letras são consideradas poderosas ferramentas para acessar dimensões superiores e trazer mudanças positivas para a vida do praticante. Além das meditações, há também o estudo profundo dos textos cabalísticos, como o Zohar, o Sefer Yetzirah e o Sefer Habahir. Esses textos são considerados sagrados e revelam os mistérios da criação, da alma humana e do relacionamento entre o Criador e a criação. O estudo da Kabbalah não é apenas intelectual, mas também um processo espiritual. Ao estudar esses textos, o praticante está, na verdade, elevando sua própria alma e atraindo luz divina para o mundo. As orações também desempenham um papel fundamental na prática cabalística. Diferente das orações comuns, as orações cabalísticas são acompanhadas de intenções específicas e combinações de letras e palavras que têm o poder de gerar mudanças nos mundos espirituais. Um dos momentos mais importantes para a oração na Kabbalah é durante o Shacharit, a oração matinal. Acredita-se que, ao recitar certas orações com intenção pura, o praticante pode elevar suas palavras diretamente às esferas celestiais, conectando-se com as energias superiores e atraindo bênçãos para sua vida e para o mundo. Os 72 Nomes de Deus. Um dos aspectos mais fascinantes da Kabbalah é o sistema dos 72 Nomes de Deus. Esses nomes são extraídos de 3 versículos consecutivos no livro do Êxodo, 14, 19 e 21, que, quando combinados de maneira específica, revelam 72 combinações de 3 letras. Cada um desses nomes tem uma função mística particular, representando diferentes energias espirituais. Por exemplo, há nomes que estão ligados à proteção espiritual, outros à cura, à prosperidade, à elevação espiritual e assim por diante. Esses nomes são usados em meditações cabalísticas e também em práticas de segulot, rituais místicos que buscam atrair bênçãos específicas. O conhecimento desses nomes é extremamente poderoso e seu uso adequado requer pureza de coração e intenção. Um dos nomes mais conhecidos é o Aleph Lamed Dalet, um nome associado à proteção contra o mal. Outro é Samech Aleph Lamed, que está ligado à purificação espiritual e à superação de desafios. Recitar esses nomes com Kavaná pode ajudar o praticante a se conectar com as energias divinas e trazer essas forças para a sua vida cotidiana. Rabbi Shimon Bar Yochai e o Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai é uma das figuras centrais na Kabbalah e sua obra monumental, o Zohar, é talvez o texto mais importante da tradição cabalística. Rabi Shimon viveu no século II da Era Comum, durante um período de intensa opressão romana. Após ser perseguido pelas autoridades romanas, ele se escondeu em uma caverna por 13 anos, onde, de acordo com a tradição, recebeu profundas revelações divinas. Foi durante esse tempo que ele começou a compilar o Zohar, que significa esplendor ou luz. O Zohar é escrito em aramaico e contém comentários místicos sobre a Torá. O texto aborda questões profundas sobre a criação, a natureza da alma, a estrutura do universo e o relacionamento entre Deus e o ser humano. O Zohar é conhecido por sua linguagem simbólica e poética,
e muitos dos seus significados estão ocultos, exigindo um estudo dedicado e a orientação de um mestre para ser compreendido plenamente. O impacto do Zohar na Kabbalah é imenso. Ele não apenas revela os segredos da Torá, mas também fornece um guia para o crescimento espiritual e a elevação da alma. Para os cabalistas, o estudo do Zohar é uma prática transformadora, que ilumina a mente e o coração, permitindo que o praticante se conecte com os níveis mais elevados da criação. Mitos e mal-entendidos sobre a Kabbalah. Infelizmente, ao longo dos séculos, a Kabbalah tem sido cercada por muitos mitos e mal-entendidos. Algumas pessoas associam a Kabbalah a práticas mágicas ou ocultas, e até há quem acredite que a Kabbalah lida com forças malignas. Esses conceitos distorcidos são completamente falsos e derivam da falta de compreensão sobre o que realmente é a Kabbalah. A Kabbalah verdadeira é uma sabedoria sagrada que busca apenas o bem. Seu objetivo é trazer luz para o mundo, ajudar as pessoas a elevar sua consciência e se reconectar com Deus. Em nenhum momento a Kabbalah autenticamente praticada está relacionada com magia negra ou forças malignas. Pelo contrário, ela é uma tradição profundamente enraizada na bondade, no amor e na busca por elevar a criação como um todo. Infelizmente, nas últimas décadas surgiram algumas versões modernas da Kabbalah que distorcem seus ensinamentos e simplificam seus conceitos. É importante lembrar que a Kabbalah não é uma moda ou uma tendência passageira, mas uma tradição antiga e sagrada que requer seriedade e estudo profundo. Para acessar a verdadeira Kabbalah, é essencial buscar mestres autênticos e fontes confiáveis, para que seus ensinamentos sejam recebidos de maneira correta e íntegra. Hoje, mais do que nunca, a Kabbalah oferece uma fonte de luz para aqueles que buscam um entendimento mais profundo sobre si mesmos, o universo e seu propósito na vida. Em um mundo muitas vezes caótico e desconectado, a Kabbalah nos ensina como nos reconectar com as forças divinas e com o nosso verdadeiro eu. Ela nos dá as ferramentas para transformar o caos em ordem, a escuridão em luz, e nos ajuda a viver uma vida com propósito e significado. A prática da Cabala nos dias de hoje não se limita a estudiosos e místicos. Ela está disponível para todos aqueles que buscam um caminho espiritual mais profundo e que desejam compreender as leis espirituais que governam a criação. Ao nos conectarmos com esses ensinamentos, podemos não apenas transformar nossas próprias vidas, mas também contribuir para a elevação espiritual do mundo. O conhecimento da Kabbalah é um convite para participar ativamente no processo de Tikkun Olam, a reparação do mundo. Ao aprendermos sobre as forças espirituais e ao aplicarmos esses ensinamentos com intenção pura, podemos ajudar a restaurar a harmonia no universo e trazer mais luz para a humanidade. No final, a Kabbalah nos lembra que somos todos parte de uma grande teia cósmica, conectados uns aos outros e ao Criador. Quando elevamos a nós mesmos, elevamos o mundo ao nosso redor. Esse é o verdadeiro propósito da Kabbalah: trazer unidade, harmonia e luz para a criação.